Olá meus amigos, beleza? Eu me chamo Lucas, bem-vindos a mais um Filmografia. Muito obrigado pela sua visualização e muito obrigado pela sua atenção. Nessa semana a gente vai falar sobre uma adaptação que estava sendo muito esperada e muito comentada devido ao grau de fidelidade que os trailers apresentaram com a nossa realidade. Eu tô falando de Pokémon Detetive Pikachu. Eu já conferi e você precisa definitivamente assistir. Mas antes, confere o trailer. Lá estava eu. Eu acordei com uma amnésia terrível no meio do nada. As únicas pistas do meu passado eram o nome e o endereço do Harry dentro deste chapéu. Então, eu fui até o apartamento e encontrei você e o seu grampeador. Para de falar! Você é uma alucinação! A alucinação é você. Então você é um Pikachu falante sem lembranças, viciado em cafeína. Eu posso parar a hora que eu quiser. Eu consigo me controlar. Mais um, vamos lá. Duplo, bem preto, intenso. Valeu, docinho. Ludicolo! Quando você fala de Pokémon, você fala de uma das marcas mais valiosas do mundo e uma das talvez mais conhecidas do mundo. Porque é impossível que você viva em 2019 e não saiba, não conheça e nunca tenha ouvido falar de Pokémon. Pokémon surgiu há mais de 20 anos, lá em 96, no antigo Game Boy. É produzido pela Nintendo em parceria com a The Pokémon Company e a Game Freak, e ela vem acompanhando a evolução do tempo e dos consoles da Nintendo. Virou uma febre no Brasil no final da década de 90, início dos anos 2000, e criou legiões e legiões de aficionados pela franquia dos monstrinhos de bolso pelo mundo. Sempre que a gente fala da adaptação de um anime, ou de um videogame, ou de um clássico para o cinema, através da indústria hollywoodiana, quando ele passa pela mão da indústria norte-americana, a fanbase dessa franquia, dessa marca, acaba ficando com medo. Porque todo mundo lembra de Dragon Ball Evolution. Infelizmente, Dragon Ball Evolution acabou se tornando uma referência da talvez pior adaptação de um anime, de algo da cultura japonesa para o mercado ocidental. E quando se fala de Pokémon, que é uma franquia muito querida por muitos adultos, muitos adolescentes, pelo público em geral, você acaba ficando com medo. Nossa, será que vai vir outra bomba? Porque é algo que é muito querido pelas pessoas e é algo que continua sendo muito consumido. Mas Pokémon Detetive Pikachu, eu posso dizer que você pode ficar descansado. Porque é, de longe, uma das melhores adaptações de uma franquia japonesa para os cinemas. É impressionante, é sem sombra de dúvida, algo fantástico. Em Pokémon Detetive Pikachu, nós temos uma fuga do convencional do que os determinados jogos de Pokémon apresentam. Por quê? Nos jogos convencionais de Pokémon, existe uma narrativa que funciona até hoje. Você é um garoto de 10 anos que ganha o direito de se tornar um treinador, recebe seu Pokémon inicial e parte pela região desafiando os 8 líderes de ginásio para depois enfrentar a Elite 4 e poder se tornar o campeão, o treinador campeão daquela região. Mais de 20 anos essa fórmula funciona. Pokémon Detetive Pikachu é baseado no jogo de mesmo nome para Nintendo 3DS, onde a função é resolver casos. E na trama do filme em questão, a gente conhece o Tim, que é o protagonista, interpretado pelo Justice Smith, que não tem seu parceiro Pokémon e tem uma relação de amor e ódio com os Pokémons por causa da relação turbulenta que ele tem com o pai dele, e isso é desenvolvido ao decorrer do filme. Um dia ele recebe a notícia de que o pai dele morreu num acidente de carro muito misterioso, e ele parte até a cidade onde o pai dele mora, Rhyme City, para cuidar das questões envolvendo a casa, envolvendo o enterro do pai. Ao chegar lá, ele encontra o antigo parceiro Pokémon do pai dele, um Pikachu que é um tanto diferente dos demais, porque ele consegue falar e o Tim acaba entendendo ele. E eles juntos acabam começando a tentar desvendar as circunstâncias misteriosas da morte do pai dele. E é a partir daí que o filme começa a sua narrativa. A respeito de referências, de fanservice, eu acho que esse filme é um dos maiores que eu já vi. Você vai ficar tonto com a quantidade de referência. Você vai olhar cena por cena e vai tentar adivinhar quantos Pokémons existem nela e quais são. Porque é infindável. É impressionante. A respeito dos principais aspectos da franquia, como evolução, está presente no filme. Existem pelo menos 2 ou 3 cenas que mostram Pokémons evoluindo e como isso seria na nossa realidade.
E claro, não poderia faltar as clássicas batalhas Pokémon que estão presentes no filme. Em Rhyme City, a cidade onde a história se passa, existe uma diferença em relação às demais franquias do jogo também. Os Pokémons e as pessoas não têm a relação treinador e parceiro. Elas vivem juntas, elas convivem juntas no mesmo sistema, nas mesmas relações de trabalho e vivem todos juntos pacificamente. É uma cidade um pouco diferente das demais e o próprio filme explica isso. Em relação à adaptação dos Pokémons para nossa realidade, é simplesmente perfeito. Eles têm pelos, eles têm escamas, eles têm chifres, eles têm caudas, e eles são convincentemente passados para o nosso mundo como se eles realmente fossem animais que existissem no nosso mundo. Eu acho que é, de longe, a maior adaptação de uma franquia japonesa para o cinema feito com esse cuidado. Realmente a Nintendo e a The Pokémon Company mostraram que elas tiveram preocupação em agradar os fãs, tiveram preocupação em trazer o melhor da franquia Pokémon para o cinema para que possa realmente agradar os fãs. O filme tem um fator nostalgia que é impressionante. Nostalgia porque você não precisa conhecer as mais de 1000 espécies de Pokémons que existem hoje para amar Detetive Pikachu. Porque o filme tem um apego justamente com a geração mais antiga, que só ficou ligada aos 150 primeiros Pokémons. O fanservice em volta disso é muito grande, envolvendo até mesmo as primeiras músicas do anime. Esse meu jeito de viver, ninguém nunca foi igual, pra você ter noção. E vai desde isso, até Pikachu voando no Pidgeot, até um Psyduck com uma dor de cabeça muito grande, e termina até em um dito que não consegue se transformar corretamente porque ele não consegue mudar a cara. Então se você assistiu as primeiras temporadas de Pokémon, você tem ideia do que eu tô falando e você com certeza vai curtir, vai perceber essas referências no filme. Ryan Reynolds dá a voz ao Pikachu. Ryan Reynolds, que interpreta o Deadpool, dá a voz ao Pikachu nessa adaptação, nesse filme. E você percebe que o Ryan Reynolds é talentoso porque ele injeta no Pikachu uma veia cômica que é diferente do lado fofinho do Pikachu e que cai como uma luva no personagem. Fora que a química dele com o Justice Smith, que faz o Tim, é assombrosa. Vai muito além de uma relação de uma pessoa que está atuando com um cenário com fundo verde. É realmente impressionante a relação que eles dois têm e é extremamente cômica. Fora as outras interações do Justice Smith com outros Pokémons ao decorrer do filme, como Mr. Mime, como Trico e como outros que vão aparecer que você com certeza vai achar hilário e vai gostar bastante. Pokémon Detetive Pikachu tem alma, tem emoção, tem carisma e uma nostalgia que vai te acertar na boca do estômago e vai te obrigar a prestar atenção frame a frame, em cena por cena. É uma história convincente, é uma história bem adaptada, é uma história que não tem como não te fazer gostar. Não tem como. Vale o teu ingresso? Com certeza vale o teu ingresso. Vai assistir uma vez, vai assistir 2 vezes. Eu quero que você se divirta, eu quero que você recomende para os seus amigos, eu quero que você, se você um dia já gostou de Pokémon, se você já foi fã da franquia, ou se você não é, assista, porque a intenção desse filme tão bem feito, tão bem construído, é te tornar mais um fã. Se você gostou do meu vídeo, deixa o like, deixa seu feedback nos vídeos, é muito importante, e se inscreva. Esse foi o Filmografia, até a próxima semana pessoal, um abraço.